Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui na página do Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães, sou Content Lead do Next Big Idea e estou muito entusiasmado por ter aqui mais uma conversa agora com o Gil Azevedo, que é responsável pela Unicorn Factory Lisboa, que ao longo do último ano tem feito uma série de programas de aceleração para ajudar startups portuguesas e é um bocadinho sobre isso que vamos falar agora. Gil, obrigado por te juntares a nós. A semana passada anunciaram uma nova cohort para a Unicorn Factory, mas a primeira pergunta que eu te queria te fazer era com as duas primeiras, o que é que foram algumas aprendizagens que conseguiram ter e o que é que até era algumas premissas que tinham que acabaram por depois chegaram-se a mostrar tão verdade e que foram aprendizagens que foram tendo. Obrigado e obrigado pelo convite para estar aqui. O programa que lançámos de Scaling Up foi um programa que já teve à partida um desenho com base nas melhores práticas internacionais, onde passámos vários meses a entender o que é que outros programas a nível europeu e a nível até extra-europeu, o que é que existia, que módulos é que tinham maior impacto nas scale-ups. Portanto, conseguimos montar um programa que felizmente foi muito bem recebido inicialmente e o impacto foi muito positivo desde logo da primeira edição, ou primeiro cohort. Nós terminámos o primeiro cohort agora em final de setembro e o nível de satisfação foi 100%. Portanto, todos eles disseram que recomendavam vivamente a outros founders passarem pelo programa. Claro que há sempre aprendizagens e acho que aqui ao início não tínhamos ainda uma comunidade criada, portanto as primeiras 8 scale-ups que se juntaram conheceram-se só as 8. As novas que se estão a juntar e que se juntaram agora na semana passada já se estão a juntar a uma comunidade de 24 scale-ups. E portanto as oportunidades de sinergias, de falarem, de resolverem problemas entre eles, acaba a ter um peso muito maior e ser muito mais impactante agora do que era logo na primeira edição. Também alguns dos temas que selecionámos com base nestas tais experiências internacionais para apoiar as equipas séniores, as founders a capacitarem-se, alguns que tinham menos relevância no panorama português e outros que nos pediram para desenvolvermos mais. E, portanto, ajustámos também algum do conteúdo por forma a conseguir ajudar mais estas scale-ups. Um exemplo é, por exemplo, o Fundraising Bootcamp, que da primeira edição foi dada de uma forma um bocadinho mais genérica e recebemos esse feedback. A segunda edição sentámos com o nosso parceiro, que é considerado um dos melhores empresas no mundo a darem advisory em fundraising e formatámos aqui o bootcamp exatamente para as necessidades das scale-ups portuguesas e não de uma forma genérica. Então o feedback que tivemos na segunda edição já foi fenomenal. Uau. Diz-me uma coisa, obviamente nós temos agora uma série de scale-ups no nosso ecossistema e acredito que vocês tenham um processo rigoroso de seleção naquilo que são as scale-ups que vão estando presentes em cada programa de aceleração. Fala um bocadinho para que tipo de métricas e indicadores é que vocês olham quando tentam escolher o conjunto de empresas que vai participar numa nova edição. Nós temos 4 métricas que consideramos essenciais, que é ter funding ou ter investimento relevante que lhes permita poderem crescer. Em segundo lugar, ter uma equipa que permita também resolverem os problemas e aproveitarem as oportunidades que vão ter. Em terceiro lugar, ter já um produto em que tenham receitas, já estejam próximo no jargão se chama o Product Market Fit, ou seja, Sim. ter um produto que seja comerciável e seja escalável. E em quarto lugar, que a equipa sénior, de facto, a prioridade é o crescimento. E, portanto, com estes 4 ingredientes, avaliamos quem é que está melhor posicionado para poder aproveitar ao máximo o programa, porque mais do que querermos aqui escolher as que entram, as que não entram, é aquelas que podem tirar maior partido em cada momento do programa e até aconselhamos sempre as que acabam por não entrar, que se vemos que podemos ajudar no futuro, dizemos concorram outra vez quando estiverem um bocadinho mais desenvolvidos, porque o programa pode-vos ajudar de facto. E o que é que me podes dizer, e a nós que estão a ouvir, sobre as startups que estão neste novo cohort, o que é que elas fazem e o que é que também, claro, dar as expectativas para cada uma se calhar demasiado, mas o que é que te deixa entusiasmado sobre este novo cohort? Eu confesso que estamos muito surpreendidos pela qualidade que temos conseguido manter no nível do programa. Havia sempre o receio, a primeira edição há um bocadinho o A buzz, novidade, a novidade, então né? íamos atrair muitas e depois ia acabar por cair um bocadinho de mais um programa. Mas a verdade é que como estes founders que passaram na primeira, segunda edição, que estão a passar na segunda edição, têm dado um feedback muito positivo,
ali dentro do mercado e dentro deste ecossistema, acaba a mensagem por passar. E temos uma qualidade de facto fantástica a nível desta terceira edição. Temos mais de, se não estou em erro, sim, mais de 80 milhões de euros que estas startups já levantaram. Temos, ao todo, representam já 150 postos de trabalho, portanto já têm uma dimensão bastante relevante e acima de tudo já deram passos internacionais, já várias delas já estão em 2, 3, 4 mercados internacionais, portanto já não é o provarem que conseguem ir internacionalmente, é de facto como é que conseguirem acelerar esse crescimento e portanto daí tem sido de facto um ponto muito positivo. Também a nível internacional, dou o exemplo de uma das scale-ups que se juntou a esta terceira edição, uma empresa americana que não tinha qualquer ligação a Portugal, ficou a conhecer através dos nossos experts do programa sobre este programa e decidiu juntar-se e um dos founders até está em processo de mudar para Portugal. Portanto, nós aqui acabamos também de conseguir atrair startups internacionais que de certa forma estão a olhar para o ecossistema português. E isso de certa forma é um objetivo que vocês também têm, porque o nível de saúde, ou o nível de saúde que é associado a determinados ecossistemas, também a capacidade de atraírem projetos de outros países que depois reconhecem na aceleração de um determinado programa num outro país a capacidade de encontrarem oportunidades que se calhar no país onde estavam não conseguiam. E se calhar nestas primeiras cohorts eram projetos tipicamente portugueses e startups construídas cá, mas achas que um dos objetivos que a Unicorn Factory pode ter para os grupos seguintes que se vão juntar é precisamente poderem promover Portugal como um ecossistema bom para crescer a projetos que não foram criados necessariamente cá? Sem dúvida, e nós quando lançámos o ano passado, e foi exatamente no Web Summit que lançámos o programa, tivemos a sorte que algumas scale-ups internacionais assistiram ao lançamento e aprenderam o que é que o programa lhes podia dar. E tivemos logo na primeira edição duas startups, ou duas scale-ups internacionais, que uma delas nem sequer tinha qualquer relação para Portugal, era a Orna do Canadá, o founder era da Inglaterra, juntou-se ao programa porque conhecia alguns dos especialistas que tínhamos no programa e portanto viu de facto que isto era um programa que os podia ajudar. Passado alguns meses começaram a expandir-se para a Europa. Ele decidiu montar em Portugal o centro para toda a Europa. E ele próprio, agora, passado mais uns meses, disse-nos há um mês que ele próprio vai se mudar para Portugal. Portanto, por causa de ter vindo a uma apresentação nossa, ter assistido ao programa, de repente conseguimos criar cá mais uma empresa que vai criar mais postos de trabalho, ele próprio a mudar-se para cá e desenvolver a empresa a partir de Portugal. E esse, de facto, um dos nossos grandes objetivos, é conseguir ter aqui um mix entre scale-ups nacionais e internacionais em que todos ganham. Ganham as nacionais porque também ficam com contactos internacionais e ganhamos nós porque as internacionais vêm em Portugal e conseguimos mostrar como Portugal os pode ajudar a crescer. Olhando um bocadinho para 2024, o que é que tu vês como oportunidades, não só de startups que estejam incluídas no Unicorn Factory, mas olhando um bocadinho para o ecossistema de uma forma geral, o que é que tu achas que são oportunidades que o ecossistema tem que abordar e soluções que já estão a ser desenvolvidas ou que têm que ser pensadas para poder ser um ano onde tu, de certa forma, vês uma recuperação, até depois de 2023, que foi um período desafiante para uma parte das empresas. O que é que tu vês em 2024 que pode trazer mais boas notícias? Eu creio que 2024, ou pelo menos o início, ainda traz desafios. Acho que o contexto internacional é um contexto relativamente difícil e, portanto, a resiliência vai continuar a ser aqui um ponto-chave para as startups. No entanto, continuamos a assistir a um crescimento muito forte na área da aposta da inovação a nível corporativo, a nível dos países e, portanto, é um comboio que só tende a acelerar e que pode ter estes momentos mais difíceis a nível de levantamento de fundos, mas não está afetado de todo, antes pelo contrário, a capacidade do mundo, em especial o mundo empresarial, de absorver estas soluções que as startups estão a desenvolver-se. Portanto, acho que aqui a grande oportunidade, de facto, para as startups e para as scale-ups para o ano 2024 é conseguirem fazer pilotos, fazer parcerias e crescerem com base
nesta vontade do mundo de abraçar a inovação. E o AI é o melhor exemplo. Que aqui acordámos todos no último ano para o potencial que é o AI e, tanto, e todas as empresas relevantes estão a ver como é que integram AI dentro dos seus processos internos, dentro dos seus processos externos portanto, vai criar muitas oportunidades para as startups e para as scale-ups. Uma última pergunta, tinhas mencionado pilotos e parcerias, ainda recentemente anunciaram, por exemplo, que a Glovo vai ser um novo parceiro da Unicorn Factory. Como é que tu achas que a potencial relação entre a rede de parceiros que já tem com a Unicorn Factory e precisamente com as startups que vão integrando ou que estão só associadas à Unicorn Factory pode ser também um caminho para precisamente abordar alguns destes desafios e até dar logo uma plataforma a startups que é logo difícil de estarem em projetos ou MVPs que tenham com estas empresas que já lhes dão sequer uma infraestrutura para rapidamente poderem encontrar alguns resultados. Sim, portanto, nós ao todo no programa de Scaling temos 41 empresas associadas, no programa da Startup Lisboa temos 100, portanto temos de facto uma rede muito vasta de parceiros. A Glovo é um bom exemplo de como é que pode contribuir. E vou dar dois exemplos. O exemplo da Glovo porque o próprio founder está muito apostado em ajudar a desenvolver o ecossistema português. Ainda ontem fizemos uma sessão com ele e com algumas startups em que ele partilhou a história dele e partilhou as histórias que nós não conhecemos, portanto, as coisas nós só vemos o resultado final, mas de facto estes founders trazem histórias muito, muito valiosas para as startups e para as scale-ups. Portanto, aí é um lado de parcerias que podemos aproveitar, trazer, especialmente a nível dos founders, a nível das pessoas que têm estado nas empresas, a sua experiência pessoal para ajudar as startups e scale-ups a não cometerem erros mais comuns e aproveitarem de facto as oportunidades. E em segundo lugar, volto ao ponto da grande vontade das empresas em abraçar a inovação e a desenvolverem modelos disruptivos. E por isso esta rede de parceiros cria inúmeras oportunidades das scale-ups de poderem aproveitar, estarem no programa para conseguir falar com as pessoas certas dentro destas empresas e dessa forma conseguir criar algum piloto, alguma parceria que pode ser bastante relevante para o futuro. Dou um exemplo, por exemplo, a Bairro, que foi uma das scale-ups que se juntou no primeiro Sim. edição, fechou uma parceria com a Delta, que é um dos nossos parceiros estratégicos, com base exatamente no programa. E podia dar outros exemplos. De facto, e à medida que vamos crescendo também esta rede, mais oportunidades vamos conseguir criar. Gil, obrigado por ter juntado a nós durante estes Muito minutos. obrigado pelo convite. Obrigado. Nós vamos voltar com mais conversas dentro de 1 hora ou 2, que agora vamos fazer uma pausa de almoço, mas fiquem desse lado. Obrigado.